Quem não gostaria de viver em um lugar onde não há injustiças sociais, em que todas as pessoas têm suas necessidades devidamente atendidas e em que a palavra de ordem que pauta toda a sociedade é a igualdade? Parece utopia? Pois bem, essa é a sociedade objetivada pela teoria socialista. Existem inúmeras vertentes de socialismo, mas sem dúvidas, a vertente mais famosa é a vertente do socialismo marxista, que até hoje acumula milhões de defensores apaixonados ao redor do mundo. São inúmeros os partidos políticos que ainda defendem os princípios marxistas em todo o planeta. A partir do século XX, diversas foram as tentativas de se implantar um regime socialista de viés marxista, mas em todas elas, o resultado desses experimentos não foi bem aquele previsto por Marx. Mas por que isso aconteceu? A teoria marxista realmente não funciona, ou será que ela apenas não foi implementada da forma correta? Responder essas e outras perguntas será o intuito deste vídeo, além de demonstrar através de fatos e de uma análise séria do porquê que todas as tentativas de implantar uma sociedade igualitária idealizada pelos socialistas falharam até hoje, e principalmente se existe a possibilidade de que esse sistema de produção possa ser alcançado futuramente da forma como idealizou Marx. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. O socialismo, pela ótica marxista, é um sistema de produção caracterizado pela ausência de propriedade privada, pela socialização dos meios de produção e pelo estabelecimento de uma economia planificada. Resumindo para quem não entendeu, tudo o que existe e tudo o que é produzido pela economia pertence ao Estado. Todas as formas de produção, como as indústrias, passam a ser controladas pelo Estado, e a economia deverá ser controlada e planejada pelo Estado em todos os seus processos. Marx fundamentou todo o seu pensamento utilizando como base a teoria do valor-trabalho de Adam Smith e David Ricardo, segundo a qual afirma que o preço de uma mercadoria é determinada pela quantidade de trabalho necessária para produzi-la. A partir dessa teoria, Marx conclui que se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence, e assim formula sua própria teoria, a qual ele chamou de mais-valia. Segundo a mais-valia, o lucro de um capitalista, portanto, nada mais é do que uma parcela do valor do trabalho gerado por um trabalhador, mas que não foi paga ao mesmo. Daí surge então a concepção de que os capitalistas exploram a classe trabalhadora, já que seu lucro nada mais é do que uma parcela do trabalho do seu empregado que lhe foi roubado. Segundo Marx, essa exploração não só perpetuaria, como aprofundaria os status sociais vigentes, aumentando as desigualdades, fazendo com que os ricos capitalistas ficassem cada vez mais ricos e os proletários ficassem cada vez mais pobres, até o ponto em que a classe trabalhadora se revoltasse, tomasse os meios de produção das mãos dos capitalistas e desse início ao que Marx acreditava ser a fase evolutiva inevitável do capitalismo, e que ele chamou de a ditadura do proletariado. O problema nessa teoria é que ela já nasceu refutada. Como disse anteriormente, Marx baseou todo o seu arcabouço teórico na teoria do valor-trabalho, a qual afirma que o preço de um produto é determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzi-la. O grande problema é que essa teoria já havia sido refutada 2 séculos antes de Marx ter nascido pelos espanhóis escolásticos, e foi refutada novamente 2 séculos mais tarde pelos economistas da Revolução Marginalista, dentre os quais se destacou Karl Menger, considerado como fundador da Escola Austríaca de Economia. Não faz sentido dizer que o valor de algo depende da quantidade de trabalho necessária para produzi-la. Se isso fizesse o mínimo de sentido, poderíamos dizer que um buraco cavado por 10 anos seria mais valioso do que uma pepita de ouro encontrada ao acaso no leito de um rio, o que obviamente não tem qualquer lógica. Um homem pode gastar centenas de horas fazendo sorvetes de lama ou cavando buracos, mas se ninguém atribuir qualquer serventia a estas mercadorias, então tais produtos não irão possuir nenhum valor, por mais que centenas de horas tenham sido gastas em sua produção. O valor de qualquer bem ou serviço é determinado pelo julgamento subjetivo de cada indivíduo e depende exclusivamente da utilidade que esse bem ou serviço terá para cada pessoa que o demandar. Por exemplo, o valor que eu, que nunca joguei e não tenho o menor interesse em jogar tênis, dou a uma raquete, provavelmente é bem diferente do valor dado a essa mesma raquete por um jogador de tênis profissional que utiliza a raquete como ferramenta de trabalho.
Dessa forma, será a interação entre a oferta existente de um determinado bem ou serviço e a demanda exercida pelos agentes da economia por esse mesmo bem ou serviço que determinará o seu preço no mercado. E é justamente por esse fato que a profecia de Marx de que a classe trabalhadora iria se tornar cada vez mais pobre até o ponto de se revoltar contra o sistema jamais aconteceu e jamais acontecerá, porque ocorreu justamente o oposto. O avanço do capitalismo e da acumulação de capital permitiu à classe trabalhadora melhorar o seu nível de renda, fazendo com que qualquer cidadão comum nos dias de hoje tenha uma qualidade de vida superior à de qualquer rei da Idade Média. Só para se ter uma noção, em 1820, 95% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. Hoje, 200 anos depois, essa mesma taxa é de menos de 10%. Ainda assim, como dito anteriormente, foram inúmeras as experiências socialistas desde o início do século XX. A União Soviética de Lenin e Stalin, a China de Mao Tse-tung, a Cuba de Fidel Castro, Coreia do Norte, Vietnã, entre tantos outros. Todos esses regimes socialistas de viés marxista tiveram sempre os mesmos resultados: morte, miséria e destruição. O primeiro motivo que devemos levar em conta é o fato de que a teoria socialista simplesmente ignora uma característica essencial e que é inerente ao ser humano: a ambição. Todo ser humano normal deseja ter o direito de melhorar de vida através do seu esforço, e isso é algo abominável pela lógica socialista. A ambição é algo inerente ao ser humano, faz parte da sua natureza, assim como a vaidade e a busca pelo poder. Sistemas onde há uma igualdade discutível levam à estagnação, como acontece de fato em um regime socialista. Mas nesse ponto você pode discordar de mim e afirmar que, portanto, o problema não é o sistema socialista em si, mas sim do ser humano. Mas infelizmente, a realidade é bem diferente, e ela nos mostra que nem mesmo em uma sociedade composta por anjos de luz, o socialismo seria possível graças ao problema do cálculo econômico. O segundo e principal motivo por que todo experimento socialista não funciona reside no problema do cálculo econômico explicado pelo economista austríaco Ludwig von Mises. Segundo Mises, a ausência de propriedade privada incide na inexistência de transações comerciais, ou seja, já que você não pode ser dono de nada, pois tudo pertence ao Estado, você não pode comprar ou vender qualquer coisa, e sendo assim, sem comércio é impossível que exista um sistema de preços. E aqui vale fazer um adendo: é através do mecanismo do sistema de preços que os produtores determinam o que produzir, aonde produzir e a que preço vender uma mercadoria. Por exemplo, dado que, como vimos, o preço de uma mercadoria é determinado pela interação entre a oferta e a demanda por essa mercadoria, então sabemos que se em determinado local o preço de uma mercadoria X está alto, isso significa que a demanda por essa mercadoria X não está sendo plenamente atendida. Da mesma forma, o valor alto dessa mercadoria proporciona lucros maiores para os seus produtores, o que fará com que outros empreendedores sejam atraídos a também produzirem a mercadoria X e oferecê-la no mercado, aumentando assim a sua oferta até o momento em que a sua demanda seja plenamente atendida, diminuindo assim o seu preço. Portanto, o sistema de preços de uma economia é na verdade uma espécie de processo de comunicação por meio do qual os seres humanos tentam decidir qual a melhor maneira de utilizar os recursos escassos da economia de modo a satisfazer os mais urgentes desejos e necessidades da população. Portanto também, sem um sistema de preços, é impossível que os produtores aloquem suas mercadorias de modo a atender satisfatoriamente a demanda dos cidadãos dessa economia. Por esse motivo, é extremamente comum que milhões de pessoas morram de fome em regimes socialistas, enquanto alguns poucos esbanjam riquezas sem fim, porque o processo de produção que deveria ser feito através do mercado é realizado através da decisão de alguns poucos burocratas. Sendo assim, fica evidente que a principal característica inerente ao sistema de produção socialista é que o valor de alguém perante a sociedade reside tão somente na influência política que você possui junto ao partido governante e não na sua capacidade de produzir e contribuir com a sociedade, o oposto do que acontece em um sistema de livre mercado. E é por esse motivo que todo experimento socialista tem como destino terminar sempre em morte, miséria e destruição.